Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 17 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Então hoje, para iniciarmos a nossa aula, nós iremos ver sobre a história da robótica, até para entendermos a origem, como aconteceu e como tudo isso se procedeu no decorrer dos anos. Observem lá. Apesar da ciência da robótica terem surgido no século XX, a ideia de seres autômatos é muito antiga. Muitos contos e histórias foram criadas para retratar esses elementos. E o que será que é seres autômatos? Vamos ver? Palavra de origem grega, significado: agindo por vontade própria. Definição do dicionário: máquina que imita o movimento de um corpo animado. Robô: máquina que, com a aparência de uma pessoa ou animal, imita movimentos. Então, os seres autômatos nada mais são do que algum protótipo que realmente imite os movimentos de seres humanos ou animais. E para entendermos um pouco mais sobre esses seres, iremos assistir um vídeo sobre autômatos do Aguinaldo e ele vai contar e explicar um pouquinho como tudo isso funciona. Vamos conferir? Autômatos vem de automático, né? Aquele que se movimenta automaticamente. O fascínio do homem em reproduzir a vida, reproduzir o movimento, ele é milenar. Quando você desenvolve o pensamento mecânico, você abre várias conexões na sua cabeça e você começa a usar isso em várias coisas que você nem percebe. Transformar um movimento mecânico e frio e sem ritmo num movimento com ritmo, com poesia, com calor, um movimento quase humano, é uma coisa fantástica. Às vezes você tem, por exemplo, uma fonte de energia que ela tem um ritmo só, mas você precisa de 4 movimentos com ritmos diferentes. E aí você tem que descobrir como transformar essa energia constante em 4 ritmos. E isso aí é que é o quebra-cabeça, que é a magia da coisa, entendeu? Vocês viram que bacana, que interessante as produções do Aguinaldo? Muito legal, né? E agora, eu trouxe também para vocês o Momento Maker, que foram 2 produções que eu realizei para mostrar para vocês sobre os autômatos. Mas antes de vermos, vamos conferir os materiais para produzir? Observem lá, nós necessitamos de uma caixa de sapato ou de papelão, uma tesoura, uma cola branca, palitos de churrasco, rodas de papelão e uma figura à sua escolha. Então, esses materiais que eu relatei para vocês era para fazer esta construção aqui. Então, observem só, a tesoura nós iremos utilizar para cortar a tampa da caixa. E aqui nós temos também os palitos de churrasco, as rodas de papelão. E observem que esse palito ele está mais solto. Por quê? Porque ele precisa estar mais soltinho para ter mobilidade. Então, vamos conferir o movimento. Observem só. Ele rotaciona e acaba indo para cima e para baixo. Olhem só que bacana. E vocês também podem decorar a caixa do jeito que vocês optarem. Já aqui nós temos uma montagem com peças de montagem. Então, observem lá, nós temos as vigas, os conectores, a manivela e a engrenagem. Ao contrário daquela montagem ali de papelão, o nosso patinho apenas rotaciona. Vou mostrar para vocês aqui, ó, atrás também para vocês verem as laterais. Então, ele está rotacionando com o apoio das engrenagens. E para darmos continuidade à nossa aula, nós temos que entender um pouquinho sobre a história, sobre como se originou toda essa questão da robótica. Então, vamos conferir? Observem lá. Nas civilizações mesopotâmicas, surgiram os primeiros registros
que deram origem à robótica. Com as terras férteis e a abundância de águas, os seres humanos resolveram se estabelecer ali, entre os rios Tigres e Eufrates. E mesopotâmico nada mais significa que entre dois rios. E ali se estabeleceram a civilização judaica. E eles que deram origem à lenda dos golems. Vamos ver? Nessa época surgiram as primeiras lendas dos golems, criaturas de pedras ou metal encantadas, e acreditava-se que quando se pronunciava a palavra mágica, esses seres criavam vida. Então o povo judaico criou a lenda dos golems, e eles também poderiam ser de lama ou qualquer material. Eles acreditavam que os seres humanos que fossem mais evoluídos conseguiriam fazer estas criações. E os golems, os objetivos deles eram obedecer aos mestres. Então, assim, como funcionava? Eles pronunciavam a palavra mágica, os golems criavam vidas e obedeciam ao mestre. E caso o mestre não quisesse mais, ele apenas pronunciava uma palavra ou apagava uma escrita que também poderia ser realizada no corpo deles. Muito legal, né? Mas isso tudo foi apenas imaginação. Nós estamos falando de lendas. E falando de lendas, lá na Grécia, nós iremos ver sobre o Talos. Vamos conferir? De acordo com a lenda, Talos não era um ser humano, e sim o deus do sol e de Creta, na Grécia. Ele foi construído em bronze e possuía uma única veia, partindo do seu pescoço e descendo até o tornozelo. Então, como que funcionava? Eles falavam que ele tinha um sangue vital de metal. E ele tinha 2 parafusos nos tornozelos, que se caso eles fossem abertos, o sangue iria escorrer do corpo dele inteiro e ele iria falecer. Então vamos ver como que o Talos agia em Creta? Observem lá. Talos protegia a ilha, dando volta nela 3 vezes por dia. Era um ser gigante e muitos acreditavam que podia voar. Quando qualquer navio inimigo se aproximava de Creta, ele jogava pedras enormes e destruía todos os seus oponentes. E o Talos, ele também foi criado por Zeus. Então, tudo isso está dentro da mitologia grega. Mas como assim? O que tem a ver isso com robótica? Eles foram os primeiros seres imaginados que poderiam realmente, no futuro, desenvolver outros protótipos. E falando em futuro, um pouco mais à frente, surgiu o Arquitas de Tarento. Quem foi ele? Vamos ver? Acredita-se que os primeiros registros de protótipos autômatos surgiram na Grécia, por volta de 300 anos antes de Cristo, feitos por Arquitas de Tarento, um filósofo, cientista, matemático e astrônomo grego. O Arquitas de Tarento, ele foi muito famoso dentro da matemática, porque lá na Grécia, eles acreditavam que os números passavam a ser contados a partir do 2. O 1 era apenas para mostrar que existia. Então, por exemplo, essa produção maker que eu trouxe das peças de montagem, eu tenho uma. Só que no modo grego de ver, ela apenas existiria e passaria a se contar a partir do 2. E o Arquitas de Tarento trouxe para a Grécia que não, que o 1 deveria realmente ser contado. Bacana, né? Então, observem lá. Ele criou, de certa forma, um sistema autônomo capaz de movimento independente. Tinha uma estrutura dotada de asas do lado de fora e uma bexiga de animal do lado de dentro. Ele provou com sua obra que era possível criar máquinas que se movessem por conta própria. Então, vocês puderam observar ali na imagem o pombo, que foi a criação do Arquitas de Tarento. Ele era movido a vapor e dizem que ele chegou a voar até 200 metros de altura.
Então ele foi o primeiro a criar um protótipo que fosse mais próximo da robótica que temos hoje em dia. E continuando, nós iremos ver no decorrer da aula diversos filósofos e pessoas que contribuíram para a robótica. E uma outra pessoa que contribuiu para a robótica foi o Arquimedes. Vamos ver? Arquimedes de Siracusa, matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego, foi considerado um dos principais cientistas da antiguidade clássica. Ele foi responsável pela famosa palavra eureka, que significa descobri ou encontrei. Ele estava tomando banho e fez uma descoberta enorme sobre o peso do corpo em relação ao volume da água. E aí ele gritou eureka. E assim ele ficou conhecido. Mas para a contribuição da robótica, ele trouxe um invento muito bacana, que foi o parafuso. Vamos conferir? O parafuso de Arquimedes, ou bomba-parafuso, é uma máquina utilizada para transferir líquidos de um local mais baixo para um ponto mais elevado. Inclusive, nós temos a bomba-parafuso aqui em Curitiba, no Parque Barigui. E para vocês entenderem melhor como funciona todo esse mecanismo do parafuso, eu trouxe um vídeo para vocês. Vamos ver? Vocês viram que interessante esse vídeo? Como funciona a bomba-parafuso retirando a água de baixo para cima. E dando continuidade à nossa história da robótica, vamos conferir? Os primeiros seres automatizados do Japão surgiram nos séculos 17 e 19. Essas criações serviram para entretenimento de hóspedes e a construção é uma mistura de madeira com cordas e engrenagens. Então, igual o autômato que eu mostrei lá no início da aula, eles também realizavam essas montagens utilizando madeiras e engrenagens. Mas nós temos aqui também uma outra pessoa que contribuiu muito para a história da robótica. E eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dela, Leonardo da Vinci. Vamos conferir? Foi um grande pintor, inventor, cientista, matemático, engenheiro, arquiteto, botânico, poeta e músico. E ali na imagem, nós temos a imagem do Leonardo da Vinci e as suas duas obras mais famosas, que são conhecidas mundialmente, que é A Última Ceia e a Mona Lisa. E como será que Leonardo da Vinci pôde contribuir para a robótica? Observem lá. Leonardo da Vinci, por volta do ano de 1495, criou um desenho de autômato humanoide. Todo o sistema robótico era operado por uma série de roldanas e cabos. Na década de 1950, seus registros foram descobertos e foi construída a peça fielmente ao desenho feito por da Vinci. O robô construído possui uma armadura medieval alemã-italiana e é capaz de fazer vários movimentos parecidos com humanos. E o Leonardo da Vinci, vocês puderam observar ali que eles acharam registros. E esses registros também são chamados dos famosos Código da Vinci. E nesses registros também foram encontrados desenhos de bicicletas, aviões e até de um morcego com mais de 20 metros mecânico. Olhem que bacana. Ele realizou todos esses registros, mas infelizmente não foi capaz de produzir realmente o concreto. E agora nós iremos ver sobre uma outra pessoa muito importante que foi fundamental para a história da robótica. O Jacques de Vaucanson. Ele nasceu na França em 1709
inventor e artista, revolucionou a concepção de autômatos, criando os primeiros a funcionarem com êxito. Então, o Jacques de Vaucanson, ele realmente criou o primeiro autômato, que foi considerado o tocador de flauta, que vocês podem observar ali, e o tocador de tamborim. O tocador de flauta, ele tinha todo um mecanismo que fazia com que o robô, o autômato, soprasse o ar e mexesse os dedos para realizar a toca da flauta. Muito legal. E o tamborim, ele somente batia. Mas ele não ficou somente conhecido por estas obras. Ele ficou mais conhecido por conta do pato mecânico. Observem lá. Essa invenção imitava os movimentos de um pato vivo, como beber, comer e digerir. E por que será que o digerir está entre aspas? Porque na época ele criou um reservatório somente para comida e um outro reservatório onde ele colocava tinta e alguns outros materiais que fizessem parecer as fezes do animal. Então, as pessoas, quando viam todo esse mecanismo, acreditavam que realmente o pato executava a alimentação, digeria e defecava. Mas, na realidade, haviam 2 compartimentos. Após um tempo, o inventor foi convidado a trabalhar na área têxtil, como inspetor de produção de seda na França. Nesse período, as tecelagens francesas estavam perdendo terreno para a Inglaterra e a Escócia. Sendo assim, Jacques teve a brilhante ideia de automatizar o processo de tecelagem. Então, o que aconteceu? Ele se mudou para a França e aí ele teve a ideia de automatizar, porque naquela época as pessoas teciam manualmente e demorava muito tempo o processo. Só que, infelizmente, ele não conseguiu concluir concretamente todo esse processo que ele teve, porque ele chegou a falecer. Mas mais para frente nós iremos retomar sobre o tear. Na sequência iremos ver sobre o Pierre-Jacques Droz. Observem lá, 1721 a 1790. Foi um relojeiro suíço que viveu em Paris, Londres e Genebra. Desenhou e construiu bonecos animados ou autômatos, como publicidade para sua empresa que vendia relógios e pássaros mecânicos. E também o Pierre, ele cobrava para as pessoas verem as suas produções. E não eram todas as pessoas que tinham acesso aos autômatos, apenas pessoas com classe social elevada. E na sequência nós também temos outras imagens das criações de Pierre. Observem, autômatos do Museu Suíço CIMA, que significa Centro Internacional de Mecânica e Arte. Então, os autômatos do Pierre, eles tentavam ser o mais aproximável possível do ser humano. Agora, nós iremos conferir um vídeo que vai mostrar uma dessas produções.
puderam observar que o autômato de Pierre, ele realmente se parecia com uma pessoa de verdade, de acordo com os trajes da época, e também ele realizava a escrita. Então essa era a função do autômato de Pierre. E na sequência, lembram que eu falei para vocês que nós iríamos ver novamente sobre o Tear? Porque nós iremos conhecer esta pessoa aqui, Joseph-Marie Jacquard. Vamos ver? Em 1804, mecânico de Thiares-en-Laon, na França, inventou um sistema para comando automático das operações repetitivas e sequenciais, até então executadas manualmente pelos tecelões. Então, o que o Jacquard fez? Ele pegou a ideia lá do Vaucanson e aprimorou, fazendo realmente o autômato, o Tear autômato. E agora, para entendermos como funcionava todo esse processo do Tear, nós iremos ver um vídeo e também iremos entender o porquê que o Tear tem tanto a ver com a robótica. Um Tear em especial iria não só revolucionar o mundo dos tecelões, mas pôr em movimento a revolução tecnológica de hoje, o Tear de Jacquard. Um francês, Joseph-Marie Jacquard, inventou seu tear em 1801 para fazer tecidos estampados da moda. O mais engenhoso era que as estampas podiam ser tecidas automaticamente. Uma estampa era feita ao se passar a trama, uma linha colorida que passa pelo tear por um espaço entre os fios esticados que correm da frente para trás do tear. A estampa que surge vai depender se a trama passará por cima ou por baixo dos fios. Para isso ser possível, alguns fios são levantados e outros ficam no lugar. Vim ao moinho Paradise em Maxfield para saber mais de uma tecelã chamada Sarah Lees. Como o tear sabe quais fios levantar e quais deixar no lugar e em qual ordem? Tudo é controlado pelo Jacquard, ali em cima. E os cartões dizem quais levantar e quais deixar. Há muitos cartões, centenas com milhares de buracos, mas não vejo daqui como funciona. Pode dar mais detalhes? Tem um modelo para mostrar. Se quiser vir dar uma olhada, vamos ver isso, por favor. Tudo depende desses cartões aqui, que são trazidos até as agulhas carregadas. Posso tocá-las? Pode sim. São muito afiadas, aí estão elas. Entram nos buracos e eles são levados a esses ganchos. Então, esses ganchos controlam os fios lá embaixo. Se tiver um buraco no cartão, a agulha passa por ele e o gancho fica sobre o mastro que se ergue. Assim, se há um buraco, o fio vai ser erguido, e se não há, o gancho é empurrado do mastro e o fio fica para baixo. Seu tecer verá fios diferentes sendo erguidos a cada vez. Incrível! Então estes cartões são o código para a estampa do tecido. Isso mesmo. Parece ser muito pioneiro mesmo. E era mesmo, não só controlava o Jacquard, como depois levou o primeiro programa de computador. Então o mesmo princípio de código binário do Tear de Jacquard, buracos e vazios e um cartão, foram depois aplicados na programação dos primeiros computadores. Podemos dizer que o mundo moderno da tecnologia de informação começou aqui, com o Tear de Jacquard. E após vocês terem visto esse vídeo, qual a relação do Tear com a robótica? O que nós podemos entender? O que vocês puderam observar? Que os cartões, eles foram uma forma de programação. Observem lá na tela. Eles seguiam uma sequência de algoritmos. Então, ali nós temos a imagem dos teares com os furos. E esses furos, eles eram uma sequência de algoritmos utilizando o código binário. O código binário eu vou explicar bem sucintamente para vocês, porque nós iremos ver daqui a algumas aulas. Mas o código binário nada mais era do que o 0 e o 1. Então, quando o cartão fosse fechadinho, buraquinho, ele significava 0 e aberto 1. E ali se passavam os fios e realizavam toda essa sequência de programação.
Mas, dando continuidade à nossa história, surgiu também a máquina analítica. Vamos ver? A máquina analítica, também conhecida como engenho analítico, foi proposta pelo pioneiro da ciência da computação, Charles Babbage. Posteriormente, esse invento foi construído graças ao algoritmo descoberto por Ada Lovelace. Então, para entendermos um pouco mais sobre como foi esse processo, vamos também conhecer um pouquinho sobre a Ada Lovelace. Ela foi uma matemática e escritora inglesa. É reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica. Então, como que aconteceu toda essa história? O Charles, ele não tinha verba, ele não tinha dinheiro para conseguir realizar o projeto dele. Então, ele frequentava festas de grandes eventos sociais feitos pela sociedade que tinha mais condição financeira. E a Ada Lovelace normalmente se encontrava nessas festas. Então, o Charles Babbage apresentou a ideia à Ada e ela realizou a primeira programação. Agora, na sequência, vocês podem observar ali a imagem da foto da máquina analítica e os cartões perfurados, tendo referência lá na máquina do tear. Continuando, por volta de 1834, foi criada a máquina analítica. Funcionava com base nas instruções de cartões perfurados e era movida a vapor. Possuía ainda uma grande unidade central de processamento e memória expansível, separados um do outro. Então, naquela época, o Babbage, infelizmente, só trouxe a ideia. A máquina realmente foi construída em 1834. Mas, e agora? O que tem a ver com robô? Da onde surgiu o robô? Vamos ver? Será que a palavra robô existe há quanto tempo? Então, eu vou contar para vocês sobre a origem da palavra robô. A palavra robô surgiu em 1920, inventada por Joseph Capek. A sua origem vem do tcheco robota, que significa trabalho forçado. Esperava-se que os robôs fizessem todo o trabalho que o ser humano não quisesse realizar. Inclusive, o Joseph Capek, ele até chegou a escrever um livro utilizando esse termo robota. Mas a palavra robô só foi realmente conhecida pelo seu irmão, Karel Capek. Vamos ver? Em 1921, ele criou uma peça. Na peça, o cientista maluco criava robôs escravos que deveriam ser totalmente obedientes. Então, vocês podem observar que toda essa ideia se remete lá atrás nos golems. Toda essa questão de obedecer, né, de ser escravo, realmente era uma concepção que eles tinham sobre os robôs. Mas aí eles também ficaram com medo de que os robôs se rebelassem. Então havia todo um medo, porque era algo diferente e desconhecido. E aí veio o Isaac Move, que auxiliou muito nas questões das leis da robótica. Vamos ver? Escritor e bioquímico norte-americano, deu origem à palavra robótica. Autor de obras de ficção e divulgação científica. Ele foi responsável por essas duas obras que vocês podem observar nas imagens. O Eu, Robô, que é muito conhecido e inclusive já foi até feito filme sobre essa obra de ficção científica. E como eu já havia comentado, ele criou 3 leis da robótica. Vamos conferir? Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores.
Então, tudo isso fez com que ficasse mais seguro a questão dos seres humanos se sentirem mais tranquilos em relação aos robôs e à robótica. E para entendermos também, nós temos que compreender o significado da palavra robótica. Vamos ver? É uma prática interdisciplinar que mescla eletrônica, mecânica, computação e informação. E dando continuidade aos robôs, de acordo com diversos cientistas, o robô é uma máquina autônoma, capaz de sentir o ambiente, realizar computações para tomar decisões e executar ações no mundo real. Eu trouxe para vocês um exemplo para que fique mais claro essa visualização. Nós temos os órgãos do sentido, então nós temos o olfato, a audição e a visão. A partir desses órgãos do sentido, nós passamos a perceber as coisas que nos rodeiam. E na sequência, o nosso cérebro processa essas informações e a partir disso agimos. Mas e os robôs? Qual é a diferença? No lugar dos sentidos, eles têm os sensores. E no lugar do nosso cérebro, eles também têm o processamento ou o cérebro, que às vezes nós chamamos até dentro dos kits da robótica. E a partir então dos sensores, eles conseguem também sentir o mundo em torno deles, processam o que eles receberam de informação e passam a executar uma ação. Entenderam como funciona todo esse processo do robô? E agora daremos também uma noção da classificação dos robôs. Vamos conferir? Nós temos os robôs fixos. Normalmente são montados com uma base fixa, a qual lhes serve de sustentação física e de referência de movimentos. É mais usado em aplicações industriais. Então, até ali na imagem ao lado, vocês podem observar a garra feita com o kit de robótica EV3, que nós, inclusive, já trouxemos para mostrar para vocês essa montagem. Já na sequência, nós encontramos outra classificação dos robôs, que são móveis. Observem, possuem a capacidade de se moverem em seus ambientes e não estão fixos a uma localização. São encontrados em diversos lugares, na indústria, em instalações militares, em ambientes de segurança, em produtos de consumo, seja para entretenimento ou para realizar alguns trabalhos como limpeza ou corte de grama, entre outras funções. Então, ali na imagem, vocês até puderam ver que eu trouxe para vocês um exemplo do robô aspirador. E agora, na sequência, nós iremos ver a terceira classificação, que são os humanoides, chamado também de androide por seu aspecto humano. Anda sobre duas pernas, possui 2 braços e tem 2 sistemas de captação de imagem na parte frontal da cabeça. Então, o humanoide ou androide, ele é o que mais se assemelha ao ser humano. E também dentro dessas classificações ali dos móveis, nós temos os robôs aquáticos, submarinos e marinhos, aéreos, terrestres, né, que utilizam pernas e rodas. E agora eu vou mostrar para vocês uma foto de cada exemplo. Observem, então ali nós temos um robô aquático, os robôs aéreos, que são os drones, como exemplo, e os robôs terrestres que utilizam rodas, ali novamente o kit de robótica EV3. E para encerrarmos a nossa aula, nós iremos realizar um quiz sobre tudo o que vimos no decorrer. Então, primeira pergunta, prestem bastante atenção. Qual é o significado de autômato de acordo com o dicionário? Letra A. Máquina que imita o movimento de um corpo animado, robô. Letra B. Máquina que não imita o movimento de um corpo animado, robô. Letra C. Máquina que age por conta própria e sem dependência do ser humano para existir. Então, dentro dessas alternativas, eu acho que a letra C seria a primeira que deveríamos eliminar,
porque nada iria acontecer sem a existência do ser humano. Então, já eliminamos a letra C. A letra B diz máquina que não imita o movimento de um corpo animado. E nós sabemos que os autômatos, eles realmente devem imitar o movimento. Então, a resposta correta é a letra A. Dando sequência, número 2. Qual dessas leis está incorreta? Letra A. Um robô pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Letra B. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Letra C. Um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, nós vimos lá que o Isaac Asimov, ele criou as leis da robótica. E um robô deve proteger a sua própria existência, está correto. Então, a letra C nós iremos eliminar, porque nós estamos procurando a letra incorreta. Letra B, os robôs devem obedecer ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E vocês lembram qual era a primeira lei? Um robô pode ferir um humano? Eu acho que não. Então, a incorreta desta questão é a letra A, porque um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. E a questão número 3. Quem foi o grande responsável pela fala Eureka? Letra A, Ada Lovelace. Letra B, Jacques de Vaucanson. Letra C, Isaac Asimov. Letra D, Arquimedes. Então, vamos relembrar, durante a nossa aula, nós vimos todos esses nomes. Ada Lovelace, ela foi a primeira programadora, ela que criou o primeiro algoritmo para ajudar o Babbage na máquina analítica. Então, ela não foi responsável pela palavra Eureka. Já o Jacques de Vaucanson, ele criou o primeiro autômato. Lembram lá que foi o tocador de flautas, ele também criou o tocador de tamborim e o pato mecânico. Mas ele também não foi responsável pela fala Eureka. E o Isaac Asimov, nós acabamos de ver que ele foi quem criou várias ficções científicas, como o livro Eu, Robô, que virou até um filme e foi responsável pelas leis da robótica. Então, a única alternativa que sobra é a letra D, o Arquimedes. Então, ele que foi responsável pela palavra Eureka. Vocês viram que bacana toda essa história da robótica? Nós podemos observar que as concepções de robótica se iniciaram lá antigamente na Grécia, na Mesopotâmia, e foram evoluindo os pensamentos até chegarmos hoje em dia, que nós temos robôs já muito avançados. E também, trouxe aqui para vocês a caixa de papelão, que se formou um autômato, E aqui também trouxe para vocês as peças de montar que formou outro tipo de autômato. E é importante lembrar que os autômatos não necessitam de energia. Mas antes de encerrarmos, se você tiver alguma produção ou se tiver construído um autômato, você pode estar mandando para a gente no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes
para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. E nós vivemos numa cidade movida pela educação. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa quietinho no seu canto, porém nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí, lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha.